tarde a todos. Nossa, gente, boa tarde. Última do dia, vamos lá, um pouco de up aí. É um prazer estar com vocês aqui, a minha segunda vez no Parar. Eu não conhecia o projeto até que eu tive uma oportunidade no Audi Lounge, lá em São Paulo, e aí fiquei encantado com essa ideia. E hoje, sobretudo aqui em Porto Alegre, depois de tantos palestrantes aí brilhantes que antecederam a minha vinda, quero falar um pouquinho com vocês sobre educação para a segurança. Eu confesso que muitas coisas aqui foram importantes para a gente poder aprimorar, coisas que a gente já sabia. Aprendi também algumas coisas importantes aqui, mas eu queria aproveitar a última palestra, ou a penúltima palestra, antes do nosso anterior convidado aqui, do nosso comandante, nosso copiloto da Gol, porque a aeronáutica, a atividade de aviação tem muito a nos ensinar. Aliás, ela converge em cima daquilo que é o título da minha palestra, Educação para a Segurança. Esse título não está aí por acaso, gente, está aí porque Educação para a Segurança tem a ver com conscientização com mudança de comportamento. Ainda na parte da manhã tivemos um palestrante aqui, que eu não me recordo o nome, que falou de uma forma até um pouco emotiva da dificuldade que a gente tem em relação à segurança. Muitos gestores têm uma dificuldade de absorver as questões de segurança. Mas quando a gente passa a entender segurança como qualidade de vida, a nossa vida muda completamente. Passa a ser uma outra visão, um outro tipo de comportamento. É como se nós subíssemos em cima de uma mesa e passássemos a ter uma visão totalmente diferente. Que, em tese, até então, lamentavelmente por muitos, é conhecido a segurança como um monte de regra chata e um monte de gente chata, passa a ter um sentido completamente diferente. No meio automotivo, a gente tem um exemplo muito clássico disso, que representa bem o que eu quero dizer para vocês aqui. Eu vejo gente aqui muito nova, que quando começou a entrar num carro pela primeira vez, já era obrigatório o cinto de segurança. Mas não foi assim com quem está aí acima dos seus 50 anos, como é o meu caso. Meu pai tinha um Fuscão, e na loja de autopeças vendia um acessório que servia para você enrolar o cinto de segurança, amarrar no elástico e colocar ali na coluna do carro, para guardar e não ficar pendurado aquele treco. O do banco de trás, obviamente, era muito simples, era colocar embaixo do banco e não aparecia aquela coisa pendurada ali, ou solta no banco. Aliás, o próprio conceito do carro, gente, era, o Fuscão tinha aquela lâmina de aço, que era aquele para-choque que você batia numa parede e a parede caía. Quem estava lá dentro não importava muito como ficava, mas era o conceito de indestrutibilidade do carro. Pessoas começaram a morrer. Chegou-se à conclusão que era preciso usar o cinto de segurança para diminuir o número de mortes e de pessoas lesionadas. Num primeiro momento, quando a lei passou a ser obrigatória, qual foi a reação das pessoas? Totalmente contrárias. O brasileiro é tão criativo que tinha um camelô que vendia uma camiseta branca com uma faixa preta aqui assim, que as pessoas colocavam por cima para tentar enganar. Tudo era motivo para a gente reclamar, que atrapalhava a gravata, a mulher amassava o vestido. Campanhas foram feitas incessantemente, mostrando como um cinto de segurança pode salvar uma vida. Que nem o Mike Tyson, à época, no seu auge, a uma pancada 30, 40 km por hora, como qualquer ser humano pararia embaixo do painel corta-fogo. Isso começou a ser sedimentado, e o que aconteceu? Aconteceu uma conscientização e a mudança do comportamento. Hoje, vocês e os nossos filhos e os jovens, quando começam a andar de carro, naturalmente colocam o cinto de segurança. Nós passamos a ter o mesmo sentimento que um piloto de provas, um piloto de Fórmula 1, um piloto de corridas tem. Ele não fica à vontade se ele não estiver completamente preso ao carro. O que aconteceu aí foi exatamente um processo de conscientização com mudança de comportamento. A norma passou a ser absorvida por nós. E essa é a beleza, e essa é a notícia boa que eu quero compartilhar com vocês. Apesar da caminhada ser longa, muita coisa já foi feita nesse sentido. Há uma percepção muito melhor comparado com o passado em relação a assimilar e a permitir que as normas de segurança
passem a fazer parte do nosso dia a dia. Caminhamos, comandante, nessa inspiração da Força Aérea ou do meio da aviação de uma maneira geral, como acontece na nossa Embraer, que lá se estimula o erro honesto, ou seja, se alguém perdeu uma chave de fenda na linha de produção, levanta a mão e fala, perdi a chave de fenda. Porque se não tiver esse erro honesto, essa capacidade de falar, olha, alguma coisa aconteceu, essa chave vai entrar na fuselagem, vai cair aquela aeronave, vai matar quem está dentro e quem está embaixo. Esse tipo de comportamento cada vez mais está recebendo espaço. Eu tenho muita esperança nisso, muito embora tenhamos um trabalho ainda grande pela frente, para colocar a educação como qualidade de vida. Eu quero começar minha palestra com vocês, com um pequeno filme que eu vou passar agora, que é a coluna vertebral daquilo que eu vou defender aqui, nesses minutos que me faltam. A nossa vida é cheia de sonhos. Sonhamos em ser mais e em ter mais. E, incrivelmente, estes sonhos vão se materializando e transformando nosso modo de viver. Conseguimos uma casa melhor, um carro mais bonito, acesso a tantas coisas boas. São os prazeres que a vida está nos oferecendo. Assim é a vida. Pode e deve ser bem vivida. Queremos chegar lá na frente, no brilho da maturidade, com um sorriso largo no rosto. Queremos contar boas histórias e sempre de sucesso, não é mesmo? Para assegurar que tudo isto realmente aconteça, os nossos hábitos seguros devem ser mantidos, especialmente aqueles que protegem os nossos prazeres. Outros devem ser simplesmente eliminados e alguns modificados. Assim conseguiremos colecionar atitudes positivas e de prevenção. Este é um processo educativo. Educação para a segurança. A violência? Esta sempre esteve presente na história da humanidade, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Mas como a saúde, o lazer, a educação, a segurança também pode ser administrada. Isto é o que nos importa. Proteja a sua família, proteja o seu lar, proteja os seus deslocamentos pela cidade, proteja o seu trabalho. Afinal, a função da segurança em nossa vida é proteger os prazeres que ela nos oferece. Viva com mais segurança. Lembre-se sempre, segurança é qualidade de vida. Agora, esse é o ponto importante. Muitas pessoas, lamentavelmente, acham que cabe ao governo e cabe à polícia cuidar da nossa segurança. Chegam a pensar que eu sou um cidadão de bem, pago os meus impostos, cabe ao governo e à polícia cuidar de mim. Não é assim aqui no Brasil, não é assim na Noruega, na Dinamarca, nos países nórdicos, em qualquer lugar. É preciso que a gente faça um pouquinho a nossa parte. É preciso que a gente também complemente aquilo que é dever do Estado, mas também é responsabilidade nossa. Tá certo? Nessa palestra, gente, eu não vou poder descer em nível de detalhamento porque o tempo me comprime, mas eu quero passar a ideia geral para vocês. É importante a gente cuidar um pouquinho da nossa segurança também. Eu vi muita coisa voltada aqui à parte da frota, à parte de telemetria, à parte de controles, à parte de eficiência. E o meu foco aqui, sem me afastar demais da questão automotiva, da questão dos motoristas, da frota, é falar um pouco da segurança com relação à violência urbana, em relação àquelas pessoas que são detentoras de veículos da frota de vocês, tá certo? Como foi dito aqui, segurança, e o César falou isso, é uma questão de atitude e prevenção, uma questão de inteligência. Esse é o grande negócio. Trabalhar forte, precisa ter o comportamento e trabalhar forte na prevenção. Depois que acontece, é possível aí minimizar os problemas, trabalhar um pouco para diminuir o grau de risco. Alguém falou aqui, depois que acontece, a gente vai verificar quanto custou aquela hora parada. Alguém citou esse negócio aqui, acho muito importante, mas a beleza, a alegria é que a atividade aconteça sem nenhum incidente. Trabalhar forte a prevenção, e o meu foco aqui é totalmente preventivo em relação à questão da segurança. Temos um problema. A cultura judaico-cristã que predomina e nos inspira, aqui, sobretudo, não é, na
América Latina, ela tem e é muito sutil o que eu vou falar agora, mas é importante falar, uma ideia de que as pessoas são todas bacanas, todo mundo legal, todo mundo solidário, e a gente se esquece que o ser humano também é protagonista das piores coisas que tem no mundo. Eu vejo num evento como esse aqui, com uma ideia maravilhosa como essa, do parar, quase que uma coisa assim, né, que tira lágrimas dos nossos olhos, fiquei emocionado aqui várias vezes no dia de hoje, tudo isso feito, protagonizado por pessoas. Isso é maravilhoso. Na mão do homem tem coisas belíssimas no mundo, mas o homem também é protagonista das coisas mais bizarras que a gente pode imaginar, e é bom que a gente pense dessa maneira, porque isso nos reforça aquela conduta de atitude, sobretudo de pensar no que pode dar errado, tá certo? E aí a gente fica mais ou menos no ponto de equilíbrio, não dá para pensar que nada vai acontecer e ficar dormindo em berço esplêndido ao som do mar à luz do céu profundo, porque aí não vai rolar, tá certo? Um grande desafio que nós temos, em termos de segurança, de uma maneira geral, é ver a segurança como qualidade de vida. Como eu disse, quando a gente vê como qualidade de vida, a nossa vida modifica. Eu posso pegar você aqui, por exemplo, seu nome qual que é? Rugero. Eu sempre escolho pessoa com nome difícil, mas tudo bem, é um azar. Rugero, se eu falar assim para você, uma pessoa mal educada em segurança, antes de você entrar na sua casa, dá uma voltinha no quarteirão para ver se não tem ninguém em atitude suspeita, você vai falar para mim, pô, mas vou gastar 2 minutos? Uma pessoa bem educada em segurança, no seu caso, você vai falar, não, beleza, vou seguir essa dica de segurança e vou investir 2 minutos na minha qualidade de vida. É assim, simples assim, gente. Quem coloca a segurança nesse patamar, passa a dar valor às normas de segurança, ao cinto de segurança, aos procedimentos da aviação, seja lá qual for o contexto, passa a dar um outro valor. Uma pessoa que entra num banco, por exemplo, e se debate lá com o vigilante que pede para tirar os metais, se for bem instruída e entender que aquilo é para ela ficar segura dentro da agência, ou aqueles segundos que ela passa tirando os seus pertences de metal, celular, relógio e outras coisas que vai obstaculizar a porta giratória ou a porta eclusa, se ela entender que para aquilo é para ela ficar segura dentro da agência, não vai se incomodar. Esse é o ponto, entender segurança como qualidade de vida. E no que diz respeito à violência urbana, a grande frase é essa que está aí estampada, que vocês estão lendo. Mais importante não é o que o bandido leva, é o que ele deixa na vida da gente. Qualquer pessoa que já foi vítima da violência urbana, nos primeiros 2 minutos se preocupa com a perda patrimonial. Passados apenas 2 minutos, não mais do que isso, a sensação da perda patrimonial desaparece e cede lugar a uma sensação muito mais difícil de administrar, que é aquilo que o bandido deixou, aquele trauma, aquela sensação ruim, aquele pânico, né? E aquelas várias perguntas, e se esse cara puxa o gatilho? E se esse cara faz alguma coisa mais grave? Isso é o ponto importante, e é nesse sentido que a gente tem que ganhar força e energia para poder atuar forte na prevenção. Nós temos 3 tipos de criminosos clássicos, gente. O criminoso terrorista, que não é nosso caso, felizmente, esse é um Brasil, esse é um país, gente, continente, um país de uma única nação, do Oiapoque ao Chuí, aqui no sul, é Brasil e Brasil, gente. Não é assim em muitos países, vocês sabem disso. Temos tantos problemas em outros países. A Espanha, por exemplo, que é um país, né, tradicionalíssimo, tem lá a parte basca, tem lá a Catalunha, os caras querem separar, fica brigando, teve uma época o ETA, nós não temos esse problema, portanto não vou falar de terrorismo aqui. Também dificilmente temos o criminoso que é o mentalmente perturbado, o psicopata, como acontece nos Estados Unidos, aqueles veteranos de guerra, voltam daqueles traumas de guerra, vão trabalhar numa empresa, o chefe chama atenção, o cara vai lá em casa pegar a metralhadora e mata o chefe, mata os colegas de trabalho, ou então estudante, entra numa escola, porque sofreu um bullying, qualquer coisa, já faz um monte de bobagem. A gente vê de vez em quando esses casos. Aqui no Brasil, é muito raro isso acontecer, gente, muito raro. Já temos aí 1 ou 2 casos. Teve um estudante de medicina lá em São Paulo, o cara cheirava cocaína, tubaína, cheirava Fanta, cheirava tudo que vocês podem imaginar, gente. Ficou doido, jogava videogame, entrou no cinema, matou, está condenado, né? Teve um cara lá em Realengo, no Rio de Janeiro, que também fez uma bobagem lá numa escola, matou algumas crianças, mas é um caso, não dá nem estatística, gente, portanto, para nós, assim, em geral, também não vou ficar com criminoso
psicopata com vocês. Vamos ao criminoso com motivações financeiras. Em tese, é bom que os seus funcionários, os seus colaboradores, de uma maneira geral, que no dia a dia de uma pessoa comum, né, da casa para o trabalho para casa, quem que a gente vai encontrar? É o criminoso comum, o criminoso que quer dinheiro ou algo para transformar em dinheiro, gente. Por isso que celular, carro, moto, enfim, laptop, essas coisas que os caras querem, né? Esse criminoso comum tem dois tipos. Tem aqueles que vão agir de forma mais organizada, mas também não é nosso problema, aqueles que vão roubar banco, vão roubar empresa de transporte de valor, etc. Aí são os criminosos comuns que querem dinheiro, mas agem em grupo, em quadrilha, em bando, organizado, escolhe o alvo, planejam a ação. E tem os criminosos comuns oportunistas. São esses daí que cada um de nós aqui, enquanto cidadãos e cidadãs comuns, podemos mais facilmente encontrar, estão espalhados por aí. É o que nós chamamos o criminoso comum oportunista. E esse cara atua, gente, em cima de 3 características, vamos dizer assim, 3 características muito clássicas desse criminoso comum oportunista. A primeira delas é ele quer resultado rápido, ou seja, rapidez na ação. Em outras palavras, tudo que vocês incorporarem no dia a dia de vocês, como forma de dificultar um pouco essa característica imediatista dele, vai fazer ele escolher um outro alvo. Por exemplo, orientar as pessoas que têm carros aí nas frotas de vocês, a andar com as portas travadas e com os vidros fechados. Isso vai fazer com que esse sujeito, no mínimo, tenha que bater no vidro. É tempo que está gastando para a vítima ter que abrir o vidro, é o tempo de passar uma viatura, é o tempo de uma câmera filmar, é o tempo de alguém tirar uma foto com o celular, e o criminoso não quer nada disso. Ele quer rapidez na ação. Então, uma dica importante é: qualquer obstáculo que interfira nessa rapidez desejada pelo criminoso, tanto melhor. Outra coisa que eu digo sempre é que o criminoso ele é covarde. Covarde no sentido de falta controle sobre o medo que ele tem na hora da ação. Quando eu tenho tempo, eu conto uma história particular de quando eu fui saltar de paraquedas pela primeira vez. Eu nunca tinha voado, e a primeira vez que eu entrei no avião, comandante, foi para saltar de paraquedas. Você pode imaginar o pânico que foi, né? E eu cometi vários erros. Primeiro foi esse, nunca ter voado e ter decidido saltar de paraquedas. Segundo, ter levado meu pai para me dar apoio moral. Quando ele viu aquela bagunça, ele falou: meu, pula fora desse negócio. E o terceiro erro, decorrente do segundo, foi que, para me livrar do meu pai, eu fui o primeiro a entrar no avião, e o primeiro que entra no avião vai para o fundo do avião, os outros 4 na minha frente. E cada um que saltava, a gente olhava a janelinha e não via o paraquedas abrir, porque para mim eu não via os boizinhos passar, não via nada, avião lá no alto. Foi um pânico desgraçado, mas eu consegui saltar, porque eu só tinha 2 alternativas, gente. Ou eu saltava ou voltava no avião e acabava com a minha reputação, com a minha carreira, comando, caveira, comandante. Porra, como é que chega lá e dá uma cagalhada dessa aí? Não dá, né, gente? Mas não foi fácil, não. Nesse dia eu controlei o medo, ou seja, o medo está conosco o tempo todo. Todos nós temos medo, porque o medo está ligado ao nosso instinto de sobrevivência. O medo é um termostato que regula a nossa conduta. Quando eu falo criminoso é covarde, eu quero dizer que o criminoso não tem controle sobre o medo. Ele faz bobagem diante do medo, ele está ali apavorado, e na hora que ele anuncia o assalto, por exemplo, a pessoa faz o movimento, puxa um freio de mão, esquece que o carro está engatado, ele faz uma leitura equivocada, ele faz um julgamento equivocado, e a partir daí sai bobagem. Então é importante que a gente saiba que o criminoso tem esse descontrole diante daquele momento. E uma outra característica do criminoso é a vaidade, né, gente? Se você é fácil ser bandido, não é. O bandido, quando ouve uma sirene, ele nunca pensa que é uma ambulância, gente, nunca. Está sempre apavorado, sempre tenso. E a única hora que alguém dá bola para ele é na hora que ele anuncia aqui, lá, assumiu todos os riscos, né? E anuncia, me dá o relógio, me dá o laptop, desce do carro. E nessa hora não é legal a gente querer reagir. Eu vou explicar daqui a pouquinho por quê, tá certo? Então essas 3 características são muito importantes. Todo criminoso atua em cima de uma equaçãozinha muito simples, e tem que entender isso. Ele tem um objetivo a ser alcançado, a gente chama de lucro, que é alguma coisa, não importa o que, pode ser o relógio, 10 pila para comprar, aqui é pila, né? Estou falando certo, né? 10 pila para comprar uma bagana de maconha, sei lá. E com o menor o quê?
Com menor risco, risco de ser morto, risco de ser preso. Essa é a melhor equação para ele. Se essa é a melhor equação para ele, o que nós temos que fazer como conduta geral, como regra, como princípio de segurança? Aumentar a chance de risco para ele, colocar mais obstáculos, colocar riscos à sua ação e diminuir a oportunidade. Sabe por quê? É importante tirar a bolsa do banco do passageiro, colocar embaixo do banco ou no porta-mala, para atuar aqui na dificuldade. Sabe por quê? É importante travar a porta e fechar o vidro, porque você tira essa visibilidade dele, né? Uma série de outras condutas que vocês podem imaginar no dia a dia de cada um, que diz respeito a atuar nessa equaçãozinha aqui. Nós todos devemos sempre atuar para aumentar o risco. Ele vê que a gente não é bom negócio, porque a chance dele conseguir êxito é bastante baixa, tá certo? Aqui, gente, eu quero só falar para vocês o seguinte: todos nós, a todo momento, estamos nesses 3 momentos aqui. Todos nós estamos, quando a gente está com o corpo e a cabeça no mesmo lugar, e aqui foi falado numa pergunta pelo meu colega Manzini, aqui eu vi a resposta dele quando falou do Bluetooth, eu achei fantástico isso e concordo em gênero, número e grau. Estar com o corpo e com a cabeça no mesmo lugar nos coloca numa condição muito privilegiada para nós não sermos vítimas da violência urbana. Quem está atento percebe os sinais de alerta. Quem percebe os sinais de alerta, ainda que esses sinais de alerta se materializem num risco, a gente ainda consegue fazer uma intervenção. Só não faz intervenção quando o risco já está definido, anunciado. Tá? Vou dar um exemplo muito rapidamente para a gente poder... Eu costumo fazer isso envolvendo a plateia, mas com 1 minuto e 48 segundos que me resta aqui, que eu não vou obedecer, já vou avisando, né? Não dá para ficar pedindo a intervenção da plateia. Se eu estou andando numa calçada, eu estou atento, vejo 2 pessoas caminhando na minha direção, meu estômago gela. É um sinal importante, né? Percebi uma situação estranha, não sei se é, mas achei estranho, estou nessa fase, sinal de alerta. Eu posso, se eu estou atento e percebi isso daí, atravessar a rua. Não sei o que é, na dúvida vou atravessar a rua. Atravessei a rua, os caras atravessam também. Estou nessa fase aqui, ó, o risco se materializou. E ainda assim eu tenho uma chance, gente. Qual que é a chance? Sair correndo no sentido contrário, entrar num boteco, entrar numa loja, entrar num condomínio, sei lá, para evitar chegar nessa etapa aqui. Porque quando chega nessa etapa, gente, não tem mais o que fazer. Aí a recomendação que eu costumo dar é: levanta a mão, atende e reza para acabar logo. Tá certo? Eu vou explicar por que não se deve reagir daqui a pouquinho, tá certo? É assim que acontece o fato. Onde eu quero chegar com isso, gente? Quem está atento, quem está com o corpo e a cabeça no mesmo lugar, percebe os sinais de alerta, consegue se mobilizar, ainda que esses sinais de alerta se materializem num risco concreto de fato, consegue fazer alguma coisa, só não consegue mais quem deixa chegar na etapa aqui. Na etapa que aí já está anunciado, aí não tem mais o que fazer a não ser gerenciar a crise, tá certo, gente? Tudo que nós devemos fazer é, basicamente, entre nós e o criminoso há um caminho, e o nosso objetivo é colocar obstáculos entre ele e nós. Quanto mais obstáculos tiver, mais dificuldade ele vai ter e vai escolher um outro alvo. Simples assim. Em que pese nós vivermos num cenário de violência urbana muito ruim no nosso país. Nessa trilha que eu venho caminhando aí já há mais de 35 anos, entrei com 15 anos na polícia militar, me formei com 20, fiquei 30 anos na polícia, boa parte deles no GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais, então conheço desse segmento, hoje sou um consultor. Com tudo isso, com essa bagagem, eu afirmo para vocês em letras garrafais, aqui alto e bom som, é possível sim, em que pese o cenário de violência urbana, a gente viver de uma forma mais ou menos segura nos grandes centros, desde que a gente se comporte de uma maneira adequada a um país onde, como diz Arnaldo Jabor, quem não morre de fome morre de medo, né? Um país que tem uma distribuição de renda tremendamente complicada, hoje um país com 11 milhões de desempregados e todos os problemas que nós temos. Mesmo assim, se a gente incorporar um pouquinho de conduta, é possível a gente viver relativamente bem, tá certo? Essa cena aqui me dá uma imagem importante para vocês, eu costumo também usar a plateia, mas vou abreviar aqui. Nós temos aqui
Tratando de carro, tá, gente? Uma situação comum, um carro com um filme no vidro, criminoso, bate o olho, não sabe se tem um, se tem dois, se tem três, se está olhando, se não está olhando, fica difícil para ele. Ele quer o fator surpresa 100% só para ele. É tão verdade isso, vou repetir, o criminoso quer o fator surpresa 100% só para ele. É tão verdade isso, que se vocês perguntarem para vocês mesmos, caso já tenha acontecido um assalto com vocês, ou desafio, pergunte a alguém que vocês conhecem, que já foi assaltado, como é que foi a história de um assalto. E a história começa de duas maneiras. Como é que foi o assalto? Porra, não sei, a hora que eu vi estava com uma arma na minha cabeça. Como é que foi o assalto? Cara, apareceu do nada. É sempre assim. Mas não é, gente. O cara estava ali, percebeu que essa vítima estava completamente unaware, estava desatenta, e aí falou, olha, é como se você falasse para o criminoso numa linguagem não verbal, vem em mim que eu estou facinho, entendeu? E aí o criminoso não resiste e vai, tá certo? Aqui esse segundo carro, o carro azul, então um rapaz com óculos escuros, está com o vidro aberto, mas está olhando a calçada. O criminoso não sabe se está olhando para ele, está olhando a menina que está passando na rua, está olhando o outdoor, a fachada da loja. Bastou a dúvida, gente. Já o terceiro carro, está colado no carro da frente, está com o relógio para fora, falando no celular. Qual que vocês assaltam, gente? Tem dúvida? Então, essa é a explicação de que o bandido, ele é bandido, mas não é bobo, gente. Ele vai naquilo que é mais fácil. Alguém pode falar, Luca, mas aquele reloginho é um reloginho de R$15. Não tem problema, gente. Ele não é terrorista, não tem nada contra vocês ideologicamente, nada contra mentalmente. O que ele quer é grana. Mas 15 pila, vai roubar um reloginho? Ele rouba 20 por dia, gente. É mais um. É mais fácil ele pegar um reloginho de 15 pila do que ele correr o risco de pegar alguém, exceto se for uma encomenda. Aí é outra história, tá? Mas via de regra geral, o criminoso oportunista quer moleza, quer facilidade, ele rouba 20 por dia, não tem problema, no final do dia ele já tem uma graninha dele e está tudo certo para o dia seguinte. Não quer muvuca, não quer barulho, não quer repórter, não quer latrocínio, não quer nada que gere impacto, porque isso deixa o sujeito preocupado e ele vai ter que mudar de cidade, vai ter que sair do estado, se ele fizer alguma coisa que gere uma repercussão midiática, ou alguma coisa que gere um clamor da sociedade maior. Portanto, essa é a lógica do criminoso, ou seja, o que eu quero finalizar com vocês aqui? Quanto mais obstáculos a gente colocar, a gente vai dificultar a ação do criminoso, tá certo, gente? Oriente os seus frotistas. Aqui eu coloquei um slide apenas, por conta do tempo, que traz aí questões que são muito comuns, gente. Lamentavelmente ainda acontece do cara, numa via de trânsito rápido, como é lá em São Paulo, as marginais, né? Vias expressas, fura o pneu do carro 3 horas da manhã, o cara para trocar numa área complicada, cheia de comunidades, ou de local pouco iluminado. O que acontece? O cara é assaltado. Então a regra é, pequenos acidentes, soluções posteriores. Furou o pneu, gente, estado de necessidade, doutor Carlos. Doutor Carlos responde, estado de necessidade, sacrifica um bem menor, que é um pneu, uma roda, em prol de um bem maior, que é a tua vida, pô. Tua integridade física. Ah, Luca, mas vai estragar o pneu? Não tem problema. Valeu. Vai embora. O mais importante ali é a tua vida, a tua integridade física, né? Gangue da batida. Felizmente o carro passou a ser um bem de consumo no país, graças a Deus, gente. Porque quando eu era moleque, carro era patrimônio, pô. O cara falava, eu tenho minha casa, eu tenho 2 carros e 3 telefones, pô. Era patrimônio, joia da família. Graças a Deus mudou, mas esse pensamento ainda conserva em algumas pessoas. O cara bateu o carro 3 horas da manhã, ele para o carro, não importa onde esteja, para ver a batidinha. Gente, pelo amor de Deus, se o local não for seguro, vai embora. Ah, mas vou fugir, Luca, não vai fugir. Chega no primeiro local seguro, liga para a polícia e fala, ou alguém bateu em mim, mas eu fiquei com medo, não achei conveniente, não quis fugir a minha responsabilidade, mas faça isso no local seguro, gente. É óbvio, né? Muito importante. Lamentavelmente, muita gente não faz, tá? Mesma coisa aí, lançamento de pedra. Em São Paulo acontecia um golpe muito comum, o cara joga uma pedra no para-brisa, ou pega no para-brisa, ou pega no carro, pega na suspensão, fura o pneu. O criminoso até fazia o cálculo, igual o César falou aqui, a 120 por hora ele calculava quanto tempo o carro ia parar depois de uma pedra atingir o veículo, o carro parava, o cara saía da moitinha, a dupla, né? Um jogava pedra, o outro saía da moitinha e assaltava. Pô, se você andasse 500 metros para mais,
Você já evitava uma situação como essa, pô? Então, a regra é, gente, oriente os seus colaboradores, né, as pessoas que trabalham nas empresas com vocês, pequenos acidentes, soluções posteriores. E assim, o último aqui, né? Alguém pedindo ajuda, né, gente? Você não é mecânico, você não é borracheiro, não é eletricista, quer ajudar? 190, 193, se for acidente 192, não vai parar lá porque há muitos golpes nesse sentido, tá certo? Estou chegando ao final aqui para falar para vocês uma informação importantíssima. Século 21, qual que é a tendência? Eu tenho que dar uma notícia de futuro para vocês. A tendência do século 21 é que o mundo vai ficando pequeno para os criminosos. A tecnologia, a nanotecnologia, chips e outras coisas mais, a internet das coisas, vai fazer com que fique complicado. A tecnologia das câmeras inteligentes que são ligadas aí para ver se você não pagou IPVA, mas também manda uma mensagem para a polícia se o carro que passou lá tem queixa de furto de roubo. Vai ficar pequeno o mundo para o criminoso, gente. Essa é a boa notícia. A má notícia é que demora um pouquinho para isso se espraiar, né, para isso atingir todas as cidades. É um processo um pouco longo. E a tendência do criminoso qual que é para o século 21? Diminuir o seu nível de exposição. O criminoso não quer morrer e não quer ser preso. E também não quer deixar pistas que facilitem a sua identificação posteriormente. A única forma dele conseguir minimizar o risco dele é com informações. Portanto, a dica é: controlem as suas informações. Na maneira mais abrangente que vocês possam imaginar. Desde as coisas de internet, adesivos nos carros e coisas dessa natureza para proteção de vocês e também da imagem corporativa, que isso seria um assunto à parte aqui, tá certo, gente? Embarque seguro. Muitas vezes os nossos colaboradores têm que embarcar no carro. Gente, embarcar no carro é um momento muito crítico. Eu escolhi esse momento para compartilhar com vocês aqui. Carro não é lugar para entrar no carro, entra lá, começa a pegar CD, ajeitar a sobrancelha, passar batom, ajeitar a gravata. Não. Entrou no carro, trava a porta, liga o carro, sai com o carro e vai para um centro de segurança nos primeiros metros. Em outras palavras, não perca tempo nesse momento de embarque e de desembarque. Vai chegar no local, já vai recolhendo as suas coisinhas, tal, quando chegou, parou, desligou, desceu. Parado dentro de carro, na rua, é um momento muito apropriado para o criminoso e muito desfavorável para nós. Tá certo, gente? Essa é a dica aí que eu queria compartilhar com vocês. Nunca reajam. Expliquei já esse criminoso, esse imediatista, esse descontrole que ele tem, essa falta de controle na situação. Uma coisa é reagir, outra coisa é se antecipar. Reagir é quando ele tem a sensação de posse para ele. Se ele chegou aqui, venceu todos os seus medos e falou assim: me dá teu relógio, na cabeça dele o relógio é dele e você está com ele porque você é folgado. É assim que ele pensa. Agora, na medida que ele está somente à espreita e você é uma pessoa preparada, percebeu a situação de risco e você fugiu, você abandonou o local, qual que é a tendência do criminoso? Sair correndo atrás de você porque ficou bravinho que foi enganado? Não. Ele vai abortar, vai esperar uma nova oportunidade. Está assim, ó, gente. Hoje vocês sairão daqui, ao final do nosso dia de trabalho, e vão ver como as pessoas dão um mole por aí, como as pessoas estão com o corpo no lugar e a cabeça em outro, estão aí andando com as portas destravadas, os vidros a vidro aberto, com as coisas todas espalhadas no carro. Facilita demais para o criminoso, gente. Oriente as suas pessoas. Tem uma explicação neurológica para isso. Todo o nosso estímulo externo é captado aqui pelo tálamo, que é responsável por recepcionar esse estímulo do ambiente. Quem não tem treinamento recebe o estímulo e a resposta vai direto aqui para a amígdala, que dá a reação emocional. Ao passo que uma pessoa que tem treinamento, tem preparo, o estímulo externo passa pelo córtex e recebe uma dose de racionalidade e a pessoa reage um pouco mais equilibradamente. Exemplo, um piloto de rally, não um piloto, uma pessoa que não conhece nada de andar em velocidade na montanha, tem a montanha e o precipício, entrou forte na curva demais, o carro está indo para o precipício. O que uma pessoa leiga costuma fazer? Joga o volante para onde? Joga para a montanha, porque ela não quer ir para o precipício. O resultado, para onde ela vai? Para o precipício. Uma pessoa preparada, um piloto de rally, uma pessoa que conhece o negócio, quando o carro começou a entrar e começou a ir para o precipício, o que ele faz? Joga o volante para onde?
para o precipício. É contra nosso instinto, gente. Nosso instinto é querer ir para a montanha, mas ele tem o quê? Informação. Ele joga a linha, o volante, a linha, a roda, que ele estava passageiro, alinhando a roda para o precipício, ele passa a fazer a roda girar novamente. Lógico que tem outras medidas, tirar um pouquinho o pé do acelerador, frear um pouquinho de leve, tal, tudo isso agregado, mas quem faz isso, gente? Quem tem conhecimento, tá certo? Então quero dizer o seguinte, quem tem conhecimento, o que todos vocês estão fazendo aqui hoje, uma série de informações, não só as minhas, mas a de várias pessoas, estão entrando aqui no córtex de vocês, quer queira, quer não queira, vão dar racionalidade, vocês vão se apropriar dessas informações e delas fazer bom uso, tá certo? Eu termino minha palestra aqui com uma última mensagem. Eu vim aqui para falar um pouco sobre violência urbana, meio que relacionada com esse grande objeto desse projeto Parar. Eu achei maravilhosa essa meta, meu sonho, gente. E essa é uma bandeira que eu defendo. Eu vim da Polícia Militar, eu tive aqui recentemente, aqui no sul do país, na cidade aqui não foi no estado do Rio Grande do Sul, foi aí em Santa Catarina, num evento, e lá visitei essa de Joinville, e eu estava chegando no quartel por ocasião do aniversário da polícia, foi uma coincidência, e eu vi as viaturas descendo ali, uma rampa do quartel, todos os policiais usando cinto de segurança. Eu achei o máximo isso aí, porque lá em São Paulo os caras não usam, gente. E essa é a minha luta. Eles se escondem atrás de argumentos totalmente falaciosos. Mas vai ter um tiroteio. Eu fiquei 30 anos na polícia, trabalhei nos locais mais operacionais, e a chance do acidente é muito maior do que um tiroteio que facilita. E outra, você tem procedimento para tirar o cinto rapidamente, é só treinar e boa vontade. O risco de um policial que trabalha numa viatura é muito mais o acidente do que um tiroteio ou a necessidade de uma saída rápida da viatura. Esse é o meu sonho. E eu vejo aqui no Parar, né, toda essa preocupação de redução, essa década que nós estamos vivendo, que é para reduzir esse número absurdo, vergonhoso, de mais de 52 mil mortes por acidentes todo ano, como o César aqui mencionou, e tirou lágrima de olhos de muitas pessoas, inclusive do meu, né? Eu queria passar uma última mensagem para vocês, e a mensagem é essa: estar conectado, sobretudo nas questões tanto de prevenção contra acidentes, melhor dirigir de forma eficiente, tudo voltado à prática da direção, ou à atividade de dirigir um veículo, mas também isso ajuda na questão da violência urbana. Quem está conectado percebe os riscos, quem percebe o risco consegue modificar, e aí o criminoso não vai escolhê-los como alvo, tá certo? Para fechar, eu queria compartilhar um videozinho, uma coisa que eu achei na internet, mas que diz tudo isso que eu estou querendo compartilhar com vocês. Hoje é assim a nossa vida. Dizem que o marciano chegou aqui no Brasil fazer uma inspeção, deu uma olhada, voltou para Marte e perguntaram: como é que são os caras lá? Ele falou: não sei, os caras são esquisitos, eles andam assim, olhando para a mão, né, o dia inteiro. E é assim a nossa vida hoje. O celular, o smartphone, ele ajudou demais a nossa vida, gente. Nos colocou mais agilidade, mais rapidez, deu mobilidade numa série de aspectos, mas também ele é um assaltador das nossas atenções. Portanto, ache um ponto de racionalidade para a gente poder ver as coisas que estão perto da gente, gente. Quem está muito conectado, né, dessa maneira, acaba perdendo muitas oportunidades, inclusive sacrificando a sua própria segurança, tá? Então, a gente tem que aproveitar a tecnologia naquilo que ela pode ser útil para a gente, dentro de um certo equilíbrio, tá bom? Agradeço demais a oportunidade de estar aqui no Parar, a vocês que estão aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo pela internet. É um prazer muito grande e torço muito para que esse projeto tenha ainda mais força e vigor, e assim todos nós juntos poderemos fazer desse país grande um grande país. Muito obrigado, gente.